5 motivos por que um cristão não pode ser de esquerda. Bem-vindos ao canal Fatos Conservadores. Meu nome é Walter, sou escritor cristão conservador e estou aqui para conservar os fatos e destruir as narrativas. Os fatos apresentados aqui são feitos do ponto de vista de um cristão conservador, mas todas as pessoas serão respeitadas, desde que defendam educadamente seus pontos divergentes. Dado o aviso, vamos ao vídeo. Conforme eu escrevi no meu e-book Cristão não é de esquerda, link na descrição caso queira checar, a esquerda é anticristã por definição. Eu entendo perfeitamente você duvidar ou questionar a minha afirmação, afinal a esquerda se revestiu de uma aura de bom mocismo, como se fosse a única que cuida dos pobres e necessitados, o que já é uma mentira, e que seria um movimento tolerante a favor do povo, outra mentira. Mas aposto te garantir pelo menos uma coisa aqui, que eu provarei através de uma série de vídeos como este, que o socialismo e consequentemente a esquerda não possui compatibilidade com o cristianismo. Ouça com atenção, veja meus argumentos e tire suas próprias conclusões. O socialismo é materialista. Mas Walter, materialista é o capitalista com seu amor a dinheiro e tal. Em primeiro lugar, dizer que o capitalismo é isso ou aquilo é um engodo. O capitalismo não foi criado por ninguém, nem por Adam Smith, nem pelos liberais ou qualquer um que seja que você possa imaginar como pensador. Ele é apenas o sistema da realidade. Falarei sobre isso em outro vídeo. Por ora, fiquem com esta premissa. Em segundo lugar, o foco aqui é esclarecer a questão do materialismo. Materialismo não é o apego ao dinheiro, e sim o apego ao que é material, ou seja, a negação de tudo que não seja material. Ou seja, é a negação do espiritual, já que o espiritual é algo metafísico, logo não material. E aqui você já deve ter percebido meu ponto. Se o socialismo é materialista, logo ele nega o espiritual, então como ele pode ser compatível com o cristianismo? O socialismo é 100% materialista, tanto é que ele defende o chamado materialismo histórico, onde ele acredita que a história é previsível e científica, daí o auto-intitulado socialismo científico, como eles chamam. Logo, a história poderia ser compreendida e quantizada de uma certa forma. É por isso justamente que Marx cria a sua teoria infantil e errônea da luta de classes, digna de um filme B de fantasia, onde temos em essência uma classe opressora malvadona e uma classe oprimida coitadinha, sofrendo nas mãos da opressora, e isso seria um ciclo normal na história. Ou seja, se a história é algo científico, ela poderia ser prevista, e foi exatamente isso que Marx fez ou tentou fazer, e claro, falhou miseravelmente. Afinal, a história não é científica, ela é muito variada e não trivial, apesar de alguns padrões até existirem, né? Prova disso é um dos vários erros clássicos de Marx. Ele disse resumidamente que assim como o capitalismo superou o feudalismo no passado, o comunismo superaria o capitalismo, à medida que os pobres oprimidos dos proletários superassem seus opressores burgueses e criariam a tal da Revolução Comunista, onde estes proletários iriam tomar o poder. Tudo isso não ocorreu. Não só o capitalismo continua forte, como também o capitalismo não era o que Marx dizia, e a Revolução Comunista que ocorreu não foi nada de proletários tomando o poder de seus opressores, e sim um monte de tirano comunista tomando o poder e gerando uma ditadura muito pior do que a que eles criticavam. Vi os exemplos de China e União Soviética. Então Marx acreditava em um mundo materialista que se opõe ao espiritual. Não é à toa que ele supostamente era ateu, que tem como famosa frase: a religião é o ópio do povo. Eu poderia parar por aqui, pois acho esse motivo suficiente para enquadrar o socialismo e a esquerda como anticristãos, mas ainda tenho pelo menos mais 4 motivos, dentre os quais: o socialismo prega a primazia do coletivo sobre o indivíduo. Como coletivistas que são, a esquerda em geral vê sempre as pessoas em função de suas classes, nunca diretamente como indivíduos. Mas a Bíblia sempre viu as pessoas como indivíduos e sempre rechaçou as diferenças de classe. Vou ler só alguns versículos para provar meu ponto. Em Romanos 14, de 11 a 12, por exemplo, diz o seguinte: porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em Gálatas 3:28 diz o seguinte: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E em Atos 10, 34 a 35 temos: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação
o teme e faz o que é justo. Acho que mostrei o suficiente. Oposto ao caráter universal horizontal do cristianismo, a esquerda, que se diz tolerante, são os maiores intolerantes, já que separam as pessoas em classes e geram atrito entre elas. Já nos cansamos de ver várias lutas de classes criadas pelos esquerdistas, como judeus versus palestinos, brancos versus negros, homens versus mulheres e por aí vai. E sempre na mesma dinâmica de luta de classes mencionada antes, o pobre oprimido versus o malvadão opressor, uma narrativa infantil anticristã e fora da realidade. O pior ainda é que não basta estar do lado oprimido, você tem que ser um oprimido do jeito certo. Caso contrário, você é um traidor ajudando o opressor. Um exemplo claro disso é como a esquerda chama os negros que não concordam com sua pauta africanista. Ele chama eles de capitães do mato, que é um adjetivo chulo referente aos negros que caçavam outros negros durante o Brasil colonial. Ou seja, a esquerda vê as pessoas em função de suas classes, vitimiza uma classe e demoniza a outra, e ainda estabelece como a classe oprimida deve se portar, do contrário é uma traidora. Isso não é nada cristão. As ditaduras comunistas perseguiram os cristãos. Como se não bastasse a contradição cabal do socialismo com o cristianismo nas suas bases, e são muitas contradições, ainda temos os fatos irrefutáveis de que as ditaduras comunistas em geral perseguiram os cristãos, muitas vezes ferozmente. A União Soviética, por exemplo, se resume pela seguinte frase: um líder da Liga de Ateus militantes na época deixou claro o objetivo que tinham. No decorrer de 1930, devemos transformar nossa capital vermelha em uma Moscou sem Deus, nossas aldeias em fazendas coletivas sem Deus. Uma fazenda coletiva como a igreja e um padre é digna de uma história em quadrinhos. A nova aldeia não precisa de uma igreja. No meu livro Cristão Não é de Esquerda, link na descrição, destaquei a perseguição contra cristãos na União Soviética na página 26, abre aspas. Após a tomada de poder pelos bolcheviques, o primeiro Estado socialista do mundo entrou em vigor com Lenin no poder. Lenin instituiu a cartilha de Marx à risca, nacionalizando empresas, ou seja, roubando elas dos seus proprietários originais e as integrando ao Estado, e tomando propriedades até mesmo de igrejas, a pretexto de distribuir para o povo, dentre outras medidas. E na China, na página 37, temos a seguinte menção, abre aspas, e agora a cereja do bolo, os slogans populares da Guarda Vermelha. Slogans populares: quebrar os 4 velhos, estabelecendo os novos 4, as versões antigas de outros 4 conceitos. Bater nos maus elementos, bater nos imperialistas, bater na religião estrangeira, bater nos seguidores de Jesus, bater nos contra-revolucionários. E agora, cristão de esquerda, o lema dos leais súditos do mal era, além de bater na religião estrangeira, e sabemos que bater aqui não é no campo das ideias, bater nos seguidores de Jesus, que é a evidência maior do que isso do fruto podre do comunismo contra os cristãos, vulgo seguidores de Jesus, fecha aspas. Então, como algo assim pode ser compatível com o cristianismo? Mas se você acha que esta foi a pior parte, ainda temos que Marx era satanista, não apenas ateu. Só o fato do Marx ser ateu, logo materialista, como mencionado no motivo 1, deveria ser mais do que suficiente para descartar qualquer ideologia que este sujeito crie como algo compatível com o cristianismo. Mas é bem pior. Marx possivelmente era satanista. As evidências, uma série de textos que ele fez, como estes que lerei agora e estará na tela. Abre aspas. Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida e o ânimo de um mundo sem coração, e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência da sua felicidade real. Neste texto, Marx também pela primeira vez expressa sua adesão ao comunismo como a sociedade que tornará humana a existência do homem neste vale de lágrimas. Repare como Marx diz que o mundo só adquirirá a felicidade real com a abolição da religião, um pensamento perverso e anticristão, bem característico de seu materialismo. Ai, mas aí só mostra que Marx é antirreligioso. Somente mostrar que Marx é antirreligioso já prova o meu ponto de que Marx e o seu marxismo são anticristãos, mas ainda existem mais citações
bem piores feitas durante sua juventude. Tem muito mais na fonte que indico aqui, aí na tela. Deixarei que vocês vejam por si mesmos, caso queira checar. Eu peço apenas perdão a vocês, mas não lerei nenhum dos poemas da tela. Apenas deixarei eles aí na tela para vocês lerem na sua mente. Não consigo expressar essas palavras sem me sentir mal, e com certeza vocês entenderão quando começarem a ler esse conteúdo. Ai, Walter, mas nesta época o Marx era jovem. Ué, Marx não se converteu ao cristianismo ou passou a respeitar o cristianismo depois que cresceu. Então eu duvido que esta visão dele tenha mudado, considerando que ele viveu para inspirar pessoas a derrubar um sistema capitalista feito pelos burgueses cristãos e judeus. Marx era antissemita e queria colocar um sistema sem religião e materialista no lugar, sabe? Para fechar com chave de ouro, temos ainda que a esquerda defende os fins justificam os meios. Como se não bastasse os motivos acima e vários outros que serão citados em outros vídeos, ainda temos que a esquerda adota claramente a ideologia nefasta de que os fins justificam os meios. Isso significa, na prática, que não importa os meios que você utiliza se seu objetivo é algo glorioso e a salvação do mundo. Ou seja, se for necessário roubar, sacrificar pessoas e liberdades pela utopia paradisíaca, então os sacrifícios valem a pena. Esta é a dinâmica dos socialistas e comunistas, e muitos dos atos aparentemente hipócritas da esquerda se explicam facilmente quando entendemos este princípio norteador da esquerda. Quer um exemplo recente? Veja a defesa escancarada que a esquerda fez dos ataques da organização terrorista Hamas a Israel, mesmo com toda a tirania e violência extrema deles contra os inocentes, inclusive crianças e idosos. Eu tenho 2 vídeos onde eu exponho 5 motivos porque é imoral apoiar o grupo terrorista Hamas e 5 momentos onde a esquerda apoiou publicamente o Hamas, que você pode checar após ver esse vídeo e que provam como a esquerda utiliza os fins e justifica os meios em muitas situações. Quer mais um exemplo? No meu livro Cristão Não É de Esquerda, eu cito outro exemplo nas páginas 23 e 24. Abre aspas. Por isso ocorreu o chamado terror revolucionário, caracterizado por falas superdemocráticas, como esta a que iniciou tudo em 1862. Em breve chegará o dia em que desfraudaremos a grande bandeira do futuro, a bandeira vermelha, e com um forte grito de Viva a República Social e Democrática da Rússia, iremos ao Palácio de Inverno para exterminar os que aí vivem. Neste último caso, com plena fé em nós próprios, nas nossas próprias forças, na simpatia do povo por nós, no futuro glorioso da Rússia, por sermos os primeiros para realizar o brado socialismo, gritaremos aos machados e depois atacaremos o Partido Imperial sem piedade, pois agora não tem piedade de nós. Atacaremos nas praças. Se aquele bastardo vil ousar sair para dentro delas, atacaremos nas casas, atacaremos nos becos estreitos das cidades, nas ruas largas das capitais. Atacaremos nas vilas e aldeias. Lembre-se então que aquele que não está conosco estará contra nós. Aquele que está contra nós é nosso inimigo, e os inimigos devem ser exterminados por todos os meios. Isso aqui foi antes da tomada de poder e nos dá uma ideia da fúria dos comunistas contra quem quer que estivesse no caminho deles. Esta é uma característica da Revolução Comunista. Qualquer um que atrapalhar ou não ajudar é inimigo a ser exterminado. O Deus dos comunistas é a revolução, e eles fazem tudo por ela, mesmo matar e roubar, pois para os comunistas, os fins justificam os meios, e isso é um princípio totalmente anticristão que você verá em muitas situações e será abordado várias vezes neste livro. Fecha aspas. Você encontrará muitos outros exemplos se pesquisar, onde a esquerda age de um jeito quando o absurdo é feito pela oposição a eles, e de outro jeito quando são eles ou seus protegidos que agem da mesma maneira, ou até pior. Isto ajuda o meu espectador a entender como a esquerda frequentemente aponta o dedo para supostas imoralidades do lado adversário deles, muitas vezes de forma exagerada ou até mentirosa, enquanto que passam pano ou até tentam justificar ações violentas do seu lado, quando, por exemplo, eles relativizam invasões do MST a fazendas, chamando eles de movimentos sociais, e não de facção criminosa, violenta e invasora de terra, quando defendem o Hamas, dentre outros. Então é irrefutável que a esquerda adota os fins e justifica os meios, e isto associado a todos os 4 motivos anteriores, prova que é incompatível ser de esquerda e ser cristão. Ou seja, se você se considera cristão e de esquerda, saiba que em determinado momento, os dois mundos que você acha que coexistem dentro de você irão se chocar inevitavelmente, e você terá que se voltar contra um destes dois, socialismo esquerda ou cristianismo. Qual você escolherá ser a favor? Bode ou ovelha? Qual você será?
Abre aspas. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Mateus 25, de 31 a 34. Apesar da disposição esquerda e direita dos versículos mencionados ser meramente ocasional, nada política, obviamente, se enquadra perfeitamente neste contexto. Afinal, como acabei de provar, ou você é cristão ou você é de esquerda, os dois não dá. E ainda haverá mais vídeos como este, com mais provas de que não existe cristão de esquerda. Fiquem ligados. E muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o fim. Peço que apoie meu trabalho com sua preciosa curtida e inscrição e comente no vídeo que achou do assunto, com críticas educadas, elogios e sugestões de novos temas para aumentar a relevância do canal, de forma que ele atinja mais pessoas. Desde já fiquem com Deus e estes foram os Fatos Conservadores, conservando os fatos e destruindo as narrativas.